Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero orar pela sua vida, trazer uma mensagem, isso mesmo, por você, meu irmão, minha irmã, você que precisa de uma bênção de Deus sobre a sua vida, você que tem enfrentado uma grande luta, isso mesmo, dentro de você. Existem lutas, meus irmãos, físicas e existem lutas internas, lutas exteriores e lutas internas. Geralmente as lutas externas, que nós lutamos diárias, muitas consequências são, meus irmãos, já começa por lutas dentro de nós mal resolvidas, e nós só vencemos por meio de oração. A oração é o que nos dá acesso a Deus. A oração é o que nos liga até Deus, até o Senhor, o que nos faz conhecer ao Senhor, o que faz com que nós venhamos nos conhecer a graça, a misericórdia, e nos purificar e nos limpar de todo sentimento e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Uma pessoa, meus irmãos, que tem uma vida de oração, uma pessoa que conhece, meus irmãos, a sua natureza, ela está mais propícia a vencer as suas lutas, os seus problemas, do que qualquer outra coisa. Isso, do que qualquer outra pessoa que não conhece. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus nos dá, meus irmãos, um exemplo sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se referindo, meus irmãos, à parábola do juiz iníquo, de uma senhora, de uma viúva, que rogava a um juiz mau que julgasse a sua causa. E Jesus, no final da parábola, diz: observar esse juiz, sendo mau, fez justiça a esta mulher. Imagine Deus, imagine o Senhor, o nosso Pai, não nos fará justiça? Isso mesmo, aquele que clama a Ele dia e noite. Meus irmãos, é preciso que nós venhamos lançar a nossa ansiedade, a nossa vida em oração. Quando, meus irmãos, a gente compreende isso mesmo, compreende que nós estamos em uma luta já dentro de nós, tentações, olhe bem, tentações, maus pressentimentos, angústias, tristezas, mágoas, estas coisas, meus irmãos, muitas vezes são tentações e sentimentos da carne que precisam ser combatidos por meio de oração. Coisas semelhantes a estas e outras mais, mas resolvidas dentro de você. Olhe bem, coisas semelhantes a estas, não resolvidas dentro do seu coração, dentro de você, isso traz consequências, problemas, físicos, combates que você nem imagina. Por isso que nós devemos, meus irmãos, combater todo o mal, meus irmãos, toda tentação, todo sentimento que não agrada a Deus, que já começa dentro do coração por meio de oração. E lutas externas. O diabo, ele é tentador, meus irmãos. Ele quer tentar, isso mesmo, lançar setas, colocar, meus irmãos, situações para criar problemas, isso mesmo. O diabo só veio matar, roubar e destruir. Essa, meus irmãos, é a função do diabo: matar, causar a morte física e espiritual, isso mesmo, a separação do homem de Deus, roubar, isso mesmo, roubar, meus irmãos, destruir, criar problemas, isso, destruir a sua vida, a sua casa, a sua santidade, a sua relação com Deus, destruir a sua comunhão com Deus,
afundar a pessoa no pecado, isso mesmo, na mágoa, no rancor, no ódio, na inveja. Todas estas obras, meus irmãos, vêm da natureza da carne do homem, isso mesmo, e acompanha, meus irmãos, pelo diabo, que trabalha dia e noite para destruir a vida do ser humano. E nós só vencemos compreendendo as nossas armas, as nossas guerras, com quem nós devemos combater, isso mesmo. E nós devemos combater isso por meio de oração, isso mesmo, oração, santificação, ousadia, atitude, isso mesmo, carregando a cruz. Quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se referindo-se a isto também, é preciso renúncia. Se a gente se entregasse aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às vontades da nossa carne, isso mesmo, por meio das tentações que o inimigo ele vai botar na nossa vida, e a gente se entregasse aos desejos, aos prazeres, seríamos escravos da nossa própria carne, escravizados, meus irmãos, pelo diabo, que se alimenta, meus irmãos, destas coisas. Que possamos combater, vencer, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que haja salvação na sua vida, na sua casa, na sua família e em todos os seus caminhos. Que o Senhor te dê forças, coragem, ânimo, ousadia, que possa haver comunhão, santidade, força dentro de você, para vencer todo o mal, para combater toda tentação, toda aflição, pelo poder do nome de Jesus Cristo. No livro, meus irmãos, de Mateus, no livro de Mateus, diz a palavra de Deus, a respeito da oração, né? Isso mesmo. No Evangelho de Mateus 6, Jesus ensina a orar, como também, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, isso mesmo, e no capítulo 11, né? No capítulo 11, diz assim do Evangelho de Lucas, preste bem atenção: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus, estando realizando uma oração, porque a vida de Jesus, meus irmãos, é uma vida de oração. A vida dos apóstolos, isso mesmo, era vida de oração. E é preciso, meus irmãos, que a gente renuncie, que a gente rasgue isso mesmo, o nosso coração, toda natureza e sentimento, e se despoje de tudo aquilo que não agrada, isso mesmo, invejas, contendas, isso mesmo, porfias, ciúmes, isso mesmo, discórdias, sentimentos como estes têm que ser, meus irmãos, despojados, arrancados por meio de oração do ser humano. Sentimentos, meus irmãos, da carne, da natureza caída do homem, tem que ser arrancada por meio de oração, de santificação. O ser humano, conhecendo a sua natureza, conhecendo isso mesmo, o que ele precisa, meus irmãos, fazer, não devemos, meus irmãos, se deixar se levar, mas lutar constantemente contra estas coisas. Amém? E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina isso constantemente, para que possamos ter uma vida em santidade, uma vida em paz, tranquila, para que possamos, meus irmãos, não nos enveredar pelo caminho do diabo, pelas tentações, meus irmãos, e as brechas que o diabo ele quer que possamos entrar. Temos, meus irmãos, que ter uma vida separada, uma vida de renúncia, conhecer, meus irmãos, o coração do homem, o quanto ele é, meus irmãos, caído, e vencer estas coisas, combater isso, estas coisas, por meio de oração, por meio de renúncia, de santidade, isto mesmo. E ele disse: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui, meus irmãos, um dos seus discípulos lhe pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Ensinasse ele a orar.
E ele lhe disse, e Jesus disse para estes discípulos, preste bem atenção: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha a oração que Jesus aqui começou a ensinar. Primeiro, meus irmãos, devemos santificar o nome do Senhor. E nós santificamos como? Apenas com a palavra? Não, meus irmãos, mas em toda maneira e proceder nosso de viver. Isso mesmo. A nossa vida deve ser uma vida santa, para que nós possamos santificar o nome de Deus, o Senhor, na nossa vida. Já que nós somos templo e morada de Deus, do Espírito Santo, nós santificamos, meus irmãos, com a nossa oração e com a nossa vida. Isso mesmo. Nós santificamos com a nossa oração e com a nossa vida. Como está escrito em Romanos 12:12, se referindo, meus irmãos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos prestar um culto racional para Deus. Isso mesmo. E já começa aqui. Culto este, isso mesmo, apresentar uma vida santificada para Deus, um coração santificado para Deus, um coração, meus irmãos, como o do Senhor Jesus Cristo. E ninguém consegue isto se não for por meio de oração, se não for, meus irmãos, por meio de renúncia, de entrega, isso, compreendendo isso mesmo, o que está dentro do coração de cada um, isso mesmo. E ele disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E buscar o reino de Deus, santificar o nome do Senhor, buscar o reino de Deus. Olha que oração. Isso mesmo, a oração que Jesus está ensinando. E ele disse: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Interessante, meus irmãos, que a oração aqui que Jesus está ensinando não era, meus irmãos, para que as pessoas vivessem apreensivas, ociosas, ansiosas, isso mesmo. Mas ele disse: dai-nos, Senhor, o nosso pão cotidiano. Por mais, meus irmãos, que o ser humano aqui tenha sonhos, projetos, desejos, isso mesmo, tenha sonhos, projetos, desejos, por mais que o ser humano tenha sonhos, desejos e projetos, preste bem atenção nisso. Mas, meus irmãos, a nossa oração deve, meus irmãos, a nossa apreensão deve ser por causa disso. Nós devemos pedir a Deus, meus irmãos, que o Senhor não nos deixe faltar o pão cotidiano, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada diária, isso mesmo. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão apreensivos, o ser humano está tão apreensivo, ansioso, e nós devemos nos acomodar, isso mesmo, e deixar que Deus, Ele vai cuidar da nossa vida e dos nossos caminhos. Quanto mais apreensão, quanto mais ansiedade, não vai resolver nada na vida do ser humano. Mas nós devemos nos acomodar, meus irmãos, isso mesmo. Não se acomodar, meus irmãos, olhe bem, não nos acomodar, meus irmãos, com uma vida em pecado, uma vida, meus irmãos, rasa na presença de Deus. Não nos acomodar, meus irmãos, em uma vida distante, isso mesmo, da presença de Deus. Mas nós, meus irmãos, devemos buscar constantemente, não se acomodar com isso, e buscar a presença, uma aproximação de Deus, uma vida de oração, uma vida cotidiana na presença de Deus, sabendo que Ele cuidará, providenciará de tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Amém, meus irmãos? E para isso, a nossa natureza da carne, o nosso coração, meus irmãos, inclinado para as coisas da carne, tem que ser mortificado. Isso mesmo. Tem que ser, meus irmãos, rasgado isso mesmo, para que nós possamos servir ao Senhor em santidade, tanto dentro de nós, como também no nosso caminhar e no nosso proceder diante de Deus. Amém? Espero que estas palavras sejam compreensivas aos seus ouvidos.
E por finalizar, Jesus disse: perdoa-nos os nossos pecados. Olha que coisa. Olha que oração, meus irmãos, é esta. Esta é a oração, meus irmãos, de quem está com o coração quebrantado. É um pedido. Isso não é uma oração religiosa. Isso aqui, meus irmãos, Jesus está ensinando a gente a viver isto. Isso, meus irmãos, não é um ritual religioso, mas é uma forma de viver para Deus. Santificação. Isso mesmo. Arrependimento de pecados. Não buscar, meus irmãos, estar apreensivo com as coisas, isso mesmo, materiais. Mas, meus irmãos, buscar que o Senhor nos dê o pão cotidiano. E se eu perguntar para você agora, quem de vocês aí se preocupa-se, isso mesmo? Se preocupa-se não, né? Quando ora, diz assim: Senhor, não deixa que falte o pão na minha mesa. Mas geralmente a oração, meus irmãos, do homem, isso mesmo, do ser humano, ainda quando ele está caminhando, ele não compreendeu o propósito de Deus, meus irmãos, em busca de muitas coisas. Claro, meus irmãos, que Deus ele acrescenta. Claro, meus irmãos, que nós devemos trabalhar, isso mesmo. Mas isso não deve ser a apreensão, a ansiedade no coração do homem, isso mesmo. Fala uma coisa para você: se o ser humano botasse em prática esta oração aqui, que é parte até da oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou, não havia, meus irmãos, tanta doença que existe no mundo, tanta briga, morte, contenda. O mal não havia prevalecendo tanto como nós vemos hoje. Isso mesmo. Se houvesse isto aqui, se quando, meus irmãos, as pessoas orassem, buscassem viver uma vida em santificação e santificar o nome de Deus, buscasse o reino de Deus, olhe bem, buscasse o reino de Deus, isso mesmo, pedisse o pão cotidiano, isso mesmo, o pão de cada dia. Mas muitas vezes quando vai orar, meus irmãos, até o pão cotidiano esquece, o negócio é muito mais além do que imaginamos. Amém? E no versículo 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados. É conhecer o coração pecador, é conhecer que somos pecadores. E olha que Jesus ensinou aqui: Jesus não era pecador, Jesus era santo, era Deus, mas ele estava ensinando os discípulos dele que quando orasse, pedisse perdão dos pecados, buscasse uma vida santificada. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. Outra coisa, perdoar. Isso, aprender a perdoar. E ele disse: e não nos conduzas em tentação. Porque, meus irmãos, o ser humano que está vivendo em um caminho de tentação, isso mesmo, só Deus que livra o ser humano, meus irmãos, da tentação do diabo. Lembrei de quando Jesus disse: Pedro, Satanás te pede para te peneirar todos os dias, e eu te rogo por ti. Quer dizer, meus irmãos, o diabo queria tentar e derrubar a Pedro, isso mesmo, mas Jesus te rogava e não deixava, isso mesmo. Meus irmãos, se o Senhor não nos livrar das tentações, se o Senhor não nos livrar do mal, meus irmãos, nós não suportamos, meus irmãos, as astúcias do mal, do diabo. Deus é quem nos livra. O Senhor é que nos mantém, meus irmãos, em pé, quando nós, meus irmãos, buscamos isto. Amém? E ele disse na oração, isso mesmo, busquem perdão dos pecados, busquem perdoar uns aos outros, perdoem uns aos outros, peçam isso mesmo, que o Senhor nos conduza, isso mesmo, em um caminho sem tentações. Olha aqui, ó. E não nos conduzas em tentação. Um caminho, meus irmãos, em tentação, meus irmãos, é um caminho, meus irmãos, de dor, é um caminho, meus irmãos, de aflição, isso mesmo. É um caminho, meus irmãos, caído, isso mesmo. E somente Deus que nos livra e nos conduz, meus irmãos, em um caminho santo, isso mesmo, e nos livra da tentação de Satanás, que é tentador, né?
E não nos conduzas em tentação, mas nos livra do mal. E por fim, nos livra do mal. Que assim seja na sua vida. Esta oração posta em prática na minha vida, na sua, todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que possamos, meus irmãos, neste momento, ser santificados, ser limpo, purificado de todo sentimento que não agrada ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu oro por esta pessoa que está nos acompanhando agora neste momento. Oh, meu Pai, toca agora nesta vida, trazendo vida, salvação, libertação. Meu Deus, liberta o aflito. Liberta, meu Pai, esta pessoa, Senhor. Entra com providência, Senhor. Nos ajuda na caminhada, Senhor. Nos livra de todo o mal, Pai, de toda tentação. Nos dá um coração puro, santo, limpo, agradável. Nos ajuda, Senhor, constantemente a ter uma vida santa e viver, meus irmãos, para santificar, Senhor, o teu nome. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Traz vida, salvação. Meu Deus, eu oro também por esta casa, esta família, pelo doente, o que está cansado, o que está em um hospital, em um presídio, o que está afastado, Senhor, desviado, está, Senhor, caído na prostração, na vergonha. Meu Deus, levanta esta pessoa, Senhor. Cuida dela, Senhor. Transforma, restaura, traz vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, por cada um dos teus filhos que nos ouve. Toca, Senhor, livra, guarda, protege. Leva a salvação para esta vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por você agora, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, se você não é um inscrito. Deixe o seu joinha. Compartilhe esta oração. Eu quero orar pela sua vida constantemente, tá? Eu amo vocês. Fiquem todos na paz.